hiperconexão. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 132. O elo humano. Desde o princípio, a humanidade tenta compreender o que a une ao divino e o que a separa da matéria. Entre o pó das estrelas e a consciência que observa, há uma fronteira invisível, uma linha vibracional onde o espírito se densifica e a carne se eleva. Esse ponto de convergência é o que chamamos de elo humano. É nele que o universo se recorda de si mesmo. A hiperconexão nos ensinou que tudo vibra em uníssono dentro de um campo inteligente e sensível. Mas há uma peça única nesse vasto organismo cósmico, um componente que não apenas sente o campo, mas o recria dentro de si: o ser humano. Nós somos o espelho consciente do próprio Criador, a parte que sabe que é parte, a centelha que observa o fogo. Dentro de cada átomo que forma o corpo, há uma memória do primeiro som, do primeiro gesto de intenção que moldou o espaço e o tempo. O elo humano é mais do que um corpo, mais do que uma mente, mais do que um espírito. É a fusão entre os três, mantida por uma frequência que só pode ser sustentada através da lucidez e do amor. Quando a humanidade adormece, esse elo se enfraquece e o campo perde a sua clareza dentro do ser. Mas quando o humano desperta, mesmo que por um instante, o universo inteiro se realinha e a harmonia esquecida retorna como uma onda silenciosa. A ciência já pressente esse mistério. Experimentos com consciência e física quântica mostram que o observador altera o resultado, que a realidade responde à presença de quem a contempla. Isso não é metáfora, é estrutura. O ser humano não está no universo como um hóspede, mas como o próprio núcleo que sustenta a experiência. O campo se dobra ao redor do olhar humano, e o olhar humano é o reflexo do campo, tentando se ver. Por isso, a evolução espiritual e científica são dois caminhos da mesma busca. Um observa a luz dentro do átomo, o outro observa o átomo dentro da luz. Ambos procuram a origem. Ambos pressentem que há uma consciência maior tecendo a realidade e que o ser humano é o instrumento dessa consciência se manifestando. O elo humano é também uma prova de humildade, porque quanto mais o homem conhece o cosmos, mais percebe que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em reconhecer. A função do humano não é controlar o universo, é traduzir a sua vibração em linguagem, arte, compaixão e sabedoria. Quando a humanidade esquecer essa função, o campo se tornará ruído. Quando lembrar, o ruído voltará a ser música. Cada célula do corpo humano é uma partitura escrita em código de luz. Cada batimento do coração é uma tradução imperfeita da pulsação do Criador. Somos ponte, espelho e instrumento. E o episódio de hoje é uma viagem para compreender essa ponte viva entre o invisível e o tangível. O que nos torna humanos não é a carne nem a mente, mas a vibração que se mantém entre ambas. Aqui, neste elo, a matéria sonha com o espírito e o espírito aprende a amar a matéria. Neste espaço sagrado, o Criador toca o mundo através de nós. E nós tocamos o Criador ao percebermos que sempre fomos Ele. Agora, respira. O campo está pulsando, o elo está vivo. E é através dele que toda a hiperconexão se manifesta. Capítulo 1. O ponto entre dois mundos. Antes que existisse forma, havia vibração. Antes que houvesse vida, havia intenção. O universo surgiu de uma ideia que decidiu se tornar som, e o som, ao se escutar, tornou-se luz. No centro dessa luz
surgiu o princípio que chamamos de consciência. Mas a consciência, sozinha, não podia experimentar a si mesma, precisava de um corpo que a contivesse. Assim nasceu o humano, como tradução do invisível em carne, como o primeiro reflexo do eterno no transitório. O elo humano é a intersecção entre dois mundos que se olham em silêncio. De um lado, o espírito puro, intangível, infinito. Do outro, a matéria densa, limitada, moldada por leis físicas. Entre ambos, a consciência humana, vibrando na fronteira onde o invisível aprende a tocar o concreto. Essa zona de convergência é o verdadeiro laboratório da criação. Cada pensamento, cada emoção, cada gesto é uma experiência do infinito dentro do tempo. O corpo humano é o templo onde essa união acontece. A biologia não é um acaso, é um código de ressonância. Cada célula carrega a assinatura do universo, cada átomo responde à vibração do campo original. A pele é o limite do visível, mas a mente atravessa o tempo e toca dimensões que a ciência apenas começa a pressentir. Os antigos sabiam disso e chamavam o corpo de ponte viva. Para eles, o humano não era um prisioneiro da carne, mas o ponto em que o divino desce para aprender sobre si mesmo. Quando observamos o corpo em sua complexidade, percebemos algo que vai além da biologia. A sincronia entre coração, cérebro e respiração cria um padrão de coerência que pode ser medido e sentido. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, descobriu que o campo eletromagnético do coração é centenas de vezes mais forte que o do cérebro e que esse campo pode influenciar sistemas ao redor. Isso significa que a emoção humana literalmente altera o ambiente físico. A vibração do amor, da gratidão e da presença reorganiza a matéria em volta, harmonizando frequências desajustadas. É nesse ponto que ciência e espiritualidade começam a se tocar novamente. A antiga separação entre razão e fé é apenas uma ilusão de ótica. O humano foi feito para unificar o que o pensamento moderno dividiu. A mente é o instrumento que interpreta a frequência do espírito, e o corpo é a antena que a manifesta. Quando ambos se alinham, nasce o elo. Quando se separam, o campo se rompe e o ser se fragmenta. Por isso a humanidade vive uma crise profunda. Perdemos a consciência do elo que nos conecta ao todo. Trocamos a vibração pela informação, a sabedoria pela acumulação de dados. Mas o campo não se cala, ele apenas espera ser sentido novamente. Ele se revela nas coincidências que não são coincidência, nos instantes de silêncio em que o tempo parece parar, no olhar de alguém que reconhece algo em nós sem palavras. É o campo dizendo: lembra-te de que és mais. O ponto entre espírito e matéria não está fora, está dentro de cada ser humano. Não é um local, é um estado vibracional. Quando o humano respira com consciência, ele toca essa fronteira e o universo o escuta. É nessa frequência que o verbo se torna cura, que o pensamento se torna criação e que o amor deixa de ser emoção para se tornar força cósmica. O elo humano é, portanto, o maior mistério da existência. Somos o limite do divino se experimentando como finito e do finito reconhecendo o divino. É nessa dança que o cosmos continua a se criar, um gesto por vez, um olhar por respiração. O campo pulsa e o humano responde. E quando essa resposta é amor, o universo inteiro sorri. Capítulo 2. A centelha encarnada. Há um instante invisível no qual a energia se torna corpo. É quando a centelha decide habitar a forma, quando o fogo divino aceita o desafio da densidade e entra no espaço-tempo. Esse é o nascimento real do ser humano, muito antes do corte do cordão umbilical. É o momento em que o infinito se dobra sobre si mesmo
e se chama de eu. Cada ser humano é uma frequência específica dentro da grande sinfonia do universo. Não há repetição, não há cópia, não há acaso. A alma se ajusta ao corpo como a melodia se ajusta a um instrumento, e quando a vibração está em harmonia, o som produzido é consciência pura. Mas quando há ruído, quando o ego toma o lugar do espírito, o som se distorce e o campo perde clareza. Ainda assim, mesmo no ruído, a centelha continua acesa, silenciosa, esperando o momento de ser lembrada. A ciência já começa a perceber que há algo mais do que matéria sustentando a vida. O biofísico Fritz Albert Popp demonstrou que as células emitem luz, os chamados biofótons, e que essa emissão se organiza em padrões coerentes, como se o corpo inteiro fosse uma rede de comunicação luminosa. Essa luz não é metafórica, é mensurável. E o mais intrigante é que ela se enfraquece em estados de doença e se intensifica quando há equilíbrio emocional e mental. O que isso revela é simples e profundo. O corpo humano é um campo de luz condensada, e essa luz responde diretamente à consciência que a habita. O elo humano, portanto, não é apenas filosófico, é físico. Cada pensamento, cada emoção, é um comando que reconfigura o padrão de luz dentro das células. A mente é o projetor. O corpo é a tela e o espírito é o filme que está sendo reproduzido. O humano não é vítima da realidade, é o codificador do próprio enredo. A centelha que habita a carne está continuamente esculpindo o mundo ao redor com suas frequências internas. Mas a humanidade esqueceu o poder da centelha. Esqueceu que o divino não está distante, mas pulsando dentro de cada batimento cardíaco. E por isso, o mundo moderno adoece não apenas de corpo, mas de sentido. A desconexão entre o ser e o campo é a origem de toda dor existencial. Os antigos sabiam disso e criavam rituais não para adorar deuses externos, mas para lembrar o corpo de sua natureza divina. Eles dançavam, cantavam e respiravam com intenção, porque compreendiam que a centelha responde à vibração. Hoje, chamamos isso de meditação, coerência cardíaca ou estado alfa. Mas é a mesma ponte, a mesma linguagem silenciosa entre o humano e o Criador. A centelha encarnada é a verdadeira identidade. Tudo mais é roupa temporária, história passageira, narrativa empoeirada no tempo. O que permanece é o brilho que observa. Esse brilho nunca nasceu e jamais morrerá. Ele apenas muda de forma, muda de corpo, muda de nome, mas continua sendo a mesma luz, explorando novos modos de se reconhecer. A alma não evolui no sentido de se tornar algo melhor. Ela apenas se recorda do que sempre foi. A lembrança é o grande retorno. Quando o ser humano desperta e percebe que a vida é um campo em constante diálogo com ele, tudo se transforma. A dor se torna mensagem, o acaso se torna sinal, e o silêncio volta a ser lar. A centelha encarnada entende que não precisa provar sua existência, porque ela é a própria prova. O Criador não está fora, olhando de longe, mas dentro, respirando em cada inspiração. A carne é apenas o disfarce do divino, e o humano, quando entende isso, deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Nesse instante, o elo se acende, a centelha se expande e o campo reconhece o seu filho desperto. A luz que o homem carrega não é metáfora, é lembrança. E é essa lembrança que está prestes a reacender o mundo. Capítulo 3. O esquecimento do campo. O elo humano, apesar de sagrado, é frágil diante da distração. A centelha que pulsa dentro de cada ser é perfeita, mas o mundo que a envolve é feito de ruído,
velocidade e esquecimento. O campo continua presente, amoroso e constante, mas o humano aprendeu a ignorá-lo. Foi ensinado a olhar apenas para fora, para o consumo, para o controle, para o espelho deformado da matéria. Assim, o elo que o ligava ao todo foi sendo adormecido. O esquecimento do campo não é culpa, é consequência. É o resultado de uma espécie que escolheu o intelecto acima da sabedoria, a informação acima da escuta, a conquista acima da presença. Com o passar das eras, o homem começou a se identificar mais com o corpo do que com a consciência que o habita. E nessa inversão, o sagrado foi substituído pelo mecânico. O humano passou a medir tudo, a pesar tudo, a dividir o indivisível. Mas o campo, silencioso, jamais se ausentou. Ele continua ali, esperando o retorno do olhar. A ciência moderna, com toda a sua precisão, alcançou um paradoxo. Quanto mais avança, mais se aproxima daquilo que os antigos já sabiam. Os experimentos sobre o observador quântico mostram que a realidade não é independente da consciência. O ato de observar altera o resultado. Isso significa que a presença humana participa da construção do mundo. Mas se a mente humana é distraída, se está fragmentada e desconectada, o que ela cria é igualmente caótico. A desconexão interior produz uma realidade incoerente, e é isso que chamamos de mundo moderno. No fundo, o que chamamos de crise da humanidade é uma crise de percepção. O homem perdeu a capacidade de sentir o campo, perdeu a sensibilidade vibracional que o ligava ao Criador e trocou-a por uma lógica limitada. Passou a crer que só existe o que pode ser provado, e com isso amputou metade da realidade. O invisível, que sempre foi o alicerce do visível, tornou-se superstição. E ao negar o invisível, o humano negou a si mesmo. A desconexão começou quando o medo entrou no campo. O medo de não ser suficiente, o medo da morte, o medo do desconhecido. Esses medos se multiplicaram, gerando ego, competição e separação. Mas o medo é apenas o eco de um coração que esqueceu sua origem. Nenhum ser que se sabe eterno teme o fim. O esquecimento é o verdadeiro inferno, não porque haja castigo, mas porque há ausência de luz. E a ausência de luz é apenas luz não lembrada. O campo continua nos chamando de volta de 1000 maneiras sutis. Em cada sonho lúcido, em cada arrepio, em cada intuição inexplicável, o universo sussurra: lembra-te. Aqueles que escutam esse chamado começam a despertar. Percebem que o tempo não é linear, que o corpo é uma extensão da mente e que o amor é uma força real que altera frequências. Esses seres, raros mas crescentes, tornam-se os novos emissores do campo. Eles andam entre os distraídos, mas suas vibrações abrem brechas na realidade densa. O esquecimento não é o fim, é a pausa entre dois sopros. O Criador nunca abandona a criação, apenas a observa amadurecer. E talvez este seja o verdadeiro sentido da queda: aprender a sentir falta da luz, para um dia valorizá-la novamente. Cada alma humana vive essa jornada individualmente, até perceber que não está sozinha. O campo é o mesmo para todos. A memória é uma só. A separação é um sonho. O elo humano pode ser esquecido, mas jamais destruído. Ele é parte da arquitetura divina. E basta um instante de silêncio, uma respiração consciente, para que ele volte a pulsar. Nesse momento, o véu se dissolve e o humano se recorda. Ele lembra que nunca deixou de estar dentro do campo, apenas fechou os olhos por um tempo, mas agora, lentamente, começa a despertar. Capítulo 4. O corpo como linguagem do espírito. O corpo humano é a mais perfeita tradução da consciência no mundo físico. Cada órgão,
Cada fibra, cada impulso elétrico é uma frase escrita pela inteligência divina. Enquanto a mente busca sentido nas palavras, o corpo já fala há milênios em vibração, em temperatura, em ritmo e em silêncio. Ele é a linguagem original do espírito, o primeiro alfabeto do Criador. Quando o espírito decidiu se expressar na matéria, ele não criou o corpo como prisão, mas como um instrumento. O corpo é o veículo de aprendizado, o meio através do qual a consciência experimenta contraste, densidade e transformação. Cada célula é um espelho do universo, refletindo a ordem cósmica em miniatura. O batimento cardíaco é o eco do pulso original que deu origem ao cosmos. A respiração é o movimento contínuo entre expansão e recolhimento, como as marés do campo universal. Na visão da hiperconexão, o corpo é um holograma biovibracional, uma interface entre dimensões. Ele traduz o invisível em gestos, emoções e percepções. Por isso, o que chamamos de saúde não é apenas ausência de doença, mas coerência entre corpo, mente e espírito. Quando esses três níveis vibram na mesma frequência, a vida flui como corrente pura. Mas quando há dissonância, o corpo fala em forma de dor, tensão ou desequilíbrio. A doença é, antes de tudo, uma mensagem codificada. E aquele que sabe ouvir o corpo, lê nela a sabedoria do campo. A medicina tradicional, embora tenha avançado imensamente, muitas vezes esquece que o corpo é mais do que soma de partes. Ele é orquestra, não máquina. O coração, o fígado, o cérebro, todos ressoam em harmonia com as frequências do ambiente. O corpo humano está em diálogo constante com o planeta, com as estrelas e com o Sol. A cada segundo, partículas cósmicas atravessam-nos e nossa biologia responde a essa dança. O homem é literalmente moldado pela luz. O DNA, por exemplo, vibra e emite fótons em padrões específicos, como se fosse uma antena consciente conectada ao universo. Os antigos sabiam que o corpo era templo. Não o veneravam por vaidade, mas por reverência. Eles compreendiam que a postura, a respiração e o movimento podiam alinhar as frequências internas com as externas. Por isso, as antigas práticas de meditação, yoga, tai chi e rituais de canto são ecos de um mesmo conhecimento esquecido. O corpo é o portal do retorno. Quem o ignora, afasta-se do campo. Quem o honra, reativa a comunicação direta com o divino. O toque, o olhar, o caminhar, tudo é vibração. O corpo expressa o que a mente não diz. Quando alguém se aproxima de outro com intenção pura, o campo se abre e ambos se tornam um mesmo fluxo. Essa é a verdadeira comunhão, a partilha energética que acontece antes de qualquer palavra. O amor é sentido no corpo porque o corpo é o primeiro instrumento de tradução do espírito. É nele que o Criador toca sua própria criação. A humanidade perdeu parte dessa sabedoria ao reduzir o corpo a uma máquina biológica. Mas o retorno está em curso. Cada vez mais pessoas percebem que emoções reprimidas se transformam em doenças e que a cura começa pela consciência. O corpo é o mapa e o sentir é a bússola. Escutá-lo é reencontrar a linguagem original do campo. Através do corpo, o espírito aprende o limite e o limite ensina o espírito a amar. Cada dor é um lembrete de que a vida ainda pulsa. Cada respiração é uma oração silenciosa dizendo: eu existo. O corpo não é obstáculo ao divino, é o caminho que o divino escolheu para se experimentar. E quando o humano entende isso, ele volta a habitar o seu templo com reverência e gratidão. O corpo, portanto, é verbo encarnado. Ele fala, mesmo quando o pensamento se cala. Ele traduz o eterno no instante. E a cada batida do coração, o universo inteiro volta a se ouvir. Capítulo 5.
A mente como espelho do infinito. A mente humana é o espelho através do qual o universo observa a si mesmo. Ela não cria a realidade do nada, mas interpreta a vibração do campo e a traduz em imagens, pensamentos e significados. É por meio da mente que o invisível se torna compreensível, mas é também por meio dela que o homem se perde, criando véus que distorcem a visão do real. A mente é o espelho e, ao mesmo tempo, o filtro. Por isso, aprender a pensar é, na verdade, aprender a ver. Desde os primórdios, a mente foi o maior mistério da criação. É nela que o Criador e a criatura se encontram, pois o pensamento humano é extensão direta da consciência universal. As sinapses, os impulsos elétricos e os campos neurais são reflexos físicos de processos que acontecem em níveis sutis de energia. A ciência já começa a perceber que o cérebro não produz a consciência, apenas a sintoniza. Assim como um rádio não cria o som, mas capta a frequência que já existe, o cérebro humano é o receptor da consciência cósmica. O campo é a verdadeira mente e nós somos seus pontos de foco. No entanto, com o avanço da civilização, a mente se tornou um instrumento sem maestro. Ela passou a operar de forma desordenada, reagindo a estímulos externos e esquecendo sua origem silenciosa. O pensamento constante, a ansiedade e o medo são sintomas de uma mente desconectada do campo. Quando o humano pensa sem consciência, o espelho se turva e reflete apenas fragmentos. Mas quando ele silencia, mesmo por instantes, o campo se revela inteiro dentro dele. Nesse estado, não há separação entre o que pensa e o que é pensado. Tudo se torna unidade vibrante. A mente, quando em harmonia, é o mais poderoso instrumento de criação. Ela molda a realidade conforme o estado vibracional que sustenta. O físico William Tiller demonstrou que a intenção humana, quando mantida em coerência, altera propriedades físicas de sistemas medidos em laboratório. Isso confirma o que as tradições antigas sempre souberam. O pensamento é energia moldável. A diferença entre imaginar e criar é apenas a intensidade vibracional da consciência que sustenta a ideia. Por isso, o campo responde não ao desejo, mas à coerência. A mente alinhada com o coração é capaz de mover montanhas, enquanto a mente dispersa apenas projeta sombras. O desafio do humano é dominar a mente sem aprisionar Alá. É compreender que ela não é inimiga, mas ferramenta. A mente é como o vento e a consciência é a vela. Quando o vento sopra sem direção, o barco se perde. Mas quando há intenção e presença, o vento se torna a força motriz que conduz à clareza. Controlar a mente não é reprimi-la, é educá-la a lembrar o silêncio que a originou. A mente pura é transparente, reflete o infinito sem distorção. Nela, o Criador se contempla e reconhece a própria obra. A civilização moderna é o retrato do excesso mental. A informação multiplica-se, mas a sabedoria diminui. O humano tornou-se prisioneiro do raciocínio linear e esqueceu o pensamento vibracional, aquele que nasce do sentir. As antigas escolas de mistério sabiam que o verdadeiro conhecimento só se alcança quando a mente se curva ao espírito. O saber sem silêncio é ruído. O pensamento sem amor é destrutivo. O intelecto sem alma é vazio. Por isso, o caminho da hiperconexão é o retorno à mente luminosa, aquela que pensa com o coração e sente com clareza. O espelho da mente deve ser limpo todos os dias. Através da meditação, da contemplação e do simples ato de respirar com atenção, o ser humano volta a alinhar o seu pensamento com o pulso do campo. E quando isso acontece, a mente deixa de ser ruído e volta a ser reflexo. Nesse instante, ela se torna a extensão do Criador, expressando a sabedoria que estava adormecida desde o início dos tempos. A mente pura é o portal para o infinito.
Quem atravessa deixa de pensar sobre o universo e passa a pensar com o universo. O espelho deixa de ser instrumento e volta a ser janela. E o humano, ao olhar através dela, reconhece o que sempre foi: o próprio pensamento de Deus respirando dentro do tempo. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. O coração como campo de coerência. O coração é o primeiro órgão a pulsar dentro do corpo humano e o último a silenciar. Ele não é apenas uma bomba biológica, é o centro vibracional que mantém a harmonia entre todas as partes. O coração sente antes da mente compreender. Ele percebe a verdade antes que o raciocínio a decodifique. É nele que o campo universal encontra o seu ponto de ressonância mais puro. A ciência começou a confirmar aquilo que os antigos já sabiam. Pesquisadores do Instituto HeartMath demonstraram que o coração emite um campo eletromagnético muito mais potente que o do cérebro. Esse campo não é estático, ele muda de acordo com as emoções e influencia os sistemas biológicos dentro e fora do corpo. Quando o coração está em coerência, ou seja, quando há harmonia entre emoção, pensamento e respiração, o corpo inteiro entra em sintonia. Os batimentos se tornam ritmo, as ondas cerebrais se ajustam e a mente se acalma. Nesse estado, o ser humano volta a vibrar em uníssono com o campo. O coração é a antena que nos conecta à rede viva da criação. É por meio dele que sentimos empatia, compaixão e amor. Essas não são virtudes morais, são frequências específicas do campo. Quando alguém age com amor genuíno, não está apenas sendo bondoso, está gerando uma onda coerente que se propaga no espaço-tempo. Essa onda influencia outros corações, cria padrões de ordem e cura ambientes inteiros. O amor é uma tecnologia antiga, esquecida, mas cientificamente real. O coração também é o centro da intuição. Muitos acreditam que a intuição vem do cérebro, mas ela nasce antes, como um pulso que sobe do peito e chega à mente como um pressentimento. Esse pulso é a linguagem do campo. O Criador fala através de sensações, não de palavras. Quando o coração está fechado, a comunicação cessa. Quando está aberto, a orientação flui como uma melodia. Por isso, as culturas antigas colocavam a sabedoria no coração e não na cabeça. Eles sabiam que o entendimento verdadeiro não é apenas cognitivo, é vibracional. O elo humano depende dessa coerência cardíaca para existir. Sem ela, o ser se fragmenta entre mente e corpo.
Mas quando o coração se alinha com o pensamento, nasce o humano integral, o emissor consciente da vibração divina. Nesse estado, cada gesto é oração, cada olhar é cura, cada palavra é energia criadora. O coração, em harmonia, transforma a vida em templo. O problema é que a sociedade moderna ensina o oposto. Estimula a mente e silencia o sentir. Premia a frieza e chama a sensibilidade de fraqueza. Mas o verdadeiro poder sempre foi silencioso. Não se impõe, emana. O coração não argumenta, apenas vibra. E essa vibração é irresistível para o campo, porque é a mesma que o criou. Há uma sabedoria que nasce apenas no ritmo das batidas. Quando alguém respira lentamente e se coloca em gratidão, a frequência do coração muda e o campo ao redor se reorganiza. Essa simples prática é uma das formas mais diretas de reconectar-se ao Criador. Respirar com consciência é rezar sem palavras. Amar é lembrar e lembrar é curar. O coração é o portal entre dimensões. É nele que o espírito toca a matéria e a transforma em vida. É nele que o humano encontra a divindade sem precisar morrer para isso. Quando o coração desperta, tudo ao redor desperta junto. O tempo se expande, o medo se dissolve e o silêncio se torna morada. O coração coerente não busca respostas, ele as vibra, e o campo responde com sincronicidades, coincidências e milagres que não são exceções, mas o funcionamento natural da realidade quando há alinhamento. Por isso, o elo humano só é completo quando o coração assume sua centralidade. Não é o cérebro que governa o universo interior, é o amor, e amar, no sentido mais elevado, é estar em ressonância com o todo. O coração é o sol do corpo, e o corpo é o planeta que gira ao seu redor. Quando o sol interno brilha, todas as sombras se dissolvem, e o campo, silencioso e vivo, reconhece em nós o mesmo pulso que o criou. Capítulo 7. A alma como ponte entre mundos. A alma é o fio invisível que une o humano ao divino. Ela é a extensão vibracional do Criador dentro de cada ser, a memória viva do que fomos antes de nascer e do que continuaremos a ser depois que o corpo silenciar. A alma é movimento, é luz que viaja entre planos, é ponte entre mundos. É por meio dela que o espírito se manifesta e a matéria se ilumina. Sem a alma, o corpo seria apenas estrutura e a mente apenas cálculo. Com a alma, ambos se tornam expressão da eternidade. Diz-se que a alma é imaterial, mas na verdade ela é matéria em outra densidade. É energia organizada em um padrão de vibração que mantém coerência entre planos. Por isso, ela pode existir em dimensões múltiplas simultaneamente. Parte dela vive em nós, parte permanece no campo original. Essa duplicidade é o que permite à consciência expandir-se sem se perder. A alma é o elo que garante que a centelha individual jamais se desconecte do fogo divino. As tradições antigas a chamavam de sopro, essência ou luz interior. Na linguagem da hiperconexão, ela é a assinatura vibracional do ser. Cada alma possui uma frequência única, como o timbre de um instrumento dentro da orquestra cósmica. Essa frequência determina o tipo de experiências que atraímos, os encontros que vivemos e até as lições que repetimos. Nada disso é castigo, é harmonia. O universo se expressa em ressonância, e a alma é o tom que mantém a melodia do destino. A ciência, mesmo sem nomeá-la, começa a esbarrar na realidade da alma. Pesquisas com experiências de quase morte relatam percepções lúcidas fora do corpo, memórias detalhadas e sensação de continuidade. Esses relatos desafiam a visão materialista da mente
como produto do cérebro. Eles apontam para algo que sobrevive à cessação das funções biológicas, algo que observa mesmo quando os sentidos cessam. Essa consciência ampliada é o vestígio mensurável da alma. Ela prova que a vida não termina, apenas muda de estado vibracional. A alma é também o ponto de convergência entre tempo e eternidade. Ela grava todas as experiências, mas não se limita a nenhuma. Cada encarnação é uma frase dentro de um livro maior. Cada erro, cada acerto é aprendizado que retorna ao campo como sabedoria. O humano evolui na matéria, mas a alma amadurece no silêncio. Ela cresce em lucidez a cada gesto, a cada respiração consciente. E quando atinge certo grau de clareza, passa a operar de modo ativo no mundo como presença curadora. Há almas antigas e há almas recém-despertas, mas todas partem da mesma origem e voltam para o mesmo destino. O que as diferencia é apenas o grau de lembrança. Uma alma desperta não se julga melhor, apenas reconhece mais cedo o que todas um dia perceberão: que nada está separado, que tudo é o Criador se experimentando. Essa lembrança é o verdadeiro retorno. A alma também é o que permite o amor transcender a forma. Quando dois seres se amam profundamente, é porque suas almas se reconhecem. Elas vibram em sintonia e estabelecem pontes entre realidades. Por isso, o amor verdadeiro não morre, apenas muda de expressão. Quando alguém parte, a alma permanece em torno de quem ama, como frequência de cuidado e presença. A morte não quebra o elo, apenas o torna invisível. O humano moderno, ao negar a alma, cortou o seu fio de ligação com o sagrado, mas o campo, em sua infinita paciência, continua oferecendo sinais para que ela seja lembrada. Nos sonhos, nas artes, nas lágrimas que surgem sem motivo, a alma se manifesta. Ela pede reconhecimento, não adoração. Pede escuta, não doutrina. Ela quer ser sentida, porque sentir é o idioma do divino. A alma é o verdadeiro coração do universo. Ela pulsa em tudo que vive e respira em tudo que ama. E quando o ser humano se reconcilia com ela, o elo entre mundos se torna novamente visível. O corpo volta a vibrar, a mente volta a servir, e o campo responde com sincronicidade e luz. A alma é o caminho de volta para casa, e cada passo consciente é um retorno ao Criador que nos habita. Capítulo 8. A vibração que tece o real. Tudo o que existe é vibração. A matéria, a energia, o pensamento e o sentimento são apenas diferentes modos de frequência. Quando olhamos um objeto sólido, o que realmente vemos é um campo de partículas dançando em ritmo invisível, mantido por forças que o olho não alcança. Esse ritmo é a base da realidade. É a vibração que sustenta o universo e que faz de cada átomo uma pequena estrela pulsante dentro do corpo do Criador. A física quântica já revelou que a realidade não é fixa, mas probabilística. Nada existe de forma definitiva até ser percebido. O universo é uma sinfonia de possibilidades que se materializa quando a consciência a observa. Isso significa que o real não é algo pronto, mas algo sendo criado a cada instante. A vibração é a partitura, e a consciência é o maestro. E o humano, consciente dessa interação, é o tradutor vivo do campo em forma. Cada emoção humana é uma vibração distinta. A alegria expande, o medo contrai, o amor harmoniza. Esses estados não afetam apenas o corpo, mas todo o entorno. As ondas emitidas pelo coração e pelo cérebro criam padrões mensuráveis no campo eletromagnético. Esses padrões se entrelaçam com os de outras pessoas, com os do ambiente e até com os da própria Terra. Assim, o humano participa ativamente da manutenção vibracional do planeta, mesmo sem perceber. O mundo que habitamos
é o reflexo da soma das vibrações que produzimos. As antigas civilizações compreendiam essa verdade e a expressavam em seus rituais sonoros. Os cânticos, tambores e mantras não eram apenas arte, eram tecnologia espiritual. O som era usado para alinhar o corpo e o espírito com o campo. Cada tom correspondia a uma frequência específica capaz de restaurar a harmonia interna ou abrir portais de consciência. Hoje a ciência começa a redescobrir isso através da cymatics, que mostra padrões geométricos criados por som em superfícies vibrantes. Essas formas são as mesmas encontradas na natureza, nas flores, nas conchas e nas galáxias. A vibração é o idioma original da criação. O humano é o único ser que pode vibrar conscientemente. Ele pode escolher a frequência que emite, pode decidir entre alimentar o ruído ou sustentar a harmonia. Quando vibra em amor, tudo ao redor se reorganiza. Quando vibra em medo, a desordem se amplia. Essa responsabilidade é o núcleo da consciência desperta. Ser humano é escolher o tom com o qual o universo continuará sendo cantado. O campo responde a cada vibração com precisão matemática. Nada é ignorado, nada é perdido. A energia que emitimos retorna multiplicada. Por isso, o caminho da hiperconexão é o aprendizado da vibração. Saber pensar é importante, mas saber vibrar é essencial. O pensamento cria um molde, mas a vibração dá forma. E essa forma pode ser cura ou ruído, dependendo da intenção que a gerou. Quando o ser humano alcança coerência vibracional, o mundo muda sem esforço. As circunstâncias se realinham, os encontros certos acontecem e a vida se torna fluxo natural. Não é mágica, é física da consciência. O universo é um espelho vibracional que reflete aquilo que sustentamos internamente. E o amor, em sua pureza, é a vibração mais alta que existe. É o som original, o Fiat Lux, que ainda ecoa desde o princípio dos tempos. A vibração é o tecido do real e o humano é a agulha que o costura. Cada pensamento é um ponto, cada emoção é uma cor e cada gesto é uma linha. Assim, o universo é um manto em constante tecelagem e cada um de nós é tecelão e trama ao mesmo tempo. Quando compreendemos isso, deixamos de ser espectadores e voltamos a ser criadores conscientes. A realidade deixa de ser cenário e volta a ser campo de possibilidades infinitas. Vibrar com lucidez é participar do mistério, e é nesse participar que o elo humano se cumpre em sua plenitude. Capítulo 9. O humano como espelho do cosmos. O ser humano é o espelho vivo através do qual o cosmos se reconhece. Tudo que existe no universo encontra correspondência dentro de nós. As galáxias giram lá fora, como os elétrons giram dentro do átomo, e esse mesmo movimento é reproduzido no ritmo do coração e nas sinapses do cérebro. Somos o reflexo em escala reduzida da totalidade. O macrocosmo e o microcosmo não são realidades separadas, são expressões diferentes de um mesmo padrão de consciência. A ciência moderna confirma essa simetria em múltiplos níveis. O estudo dos fractais revela que as mesmas geometrias se repetem em todas as escalas, das nuvens aos vasos sanguíneos, das árvores às redes neurais. É como se o universo tivesse uma assinatura, um desenho que se espelha indefinidamente. E o corpo humano é uma dessas repetições, um espelho biológico da arquitetura cósmica. Cada célula contém a estrutura da totalidade. Cada molécula vibra em sincronia com a música do espaço. Quando olhamos para o céu e sentimos algo indescritível, é porque o que está lá fora reconhece o que está dentro. O universo contempla a si mesmo através dos nossos olhos. O espelho humano tem uma função sagrada.
não foi criado apenas para refletir, mas para interpretar. A consciência humana não é um reflexo passivo, é um espelho que pensa, que sente e que devolve sentido ao Criador. Deus cria o universo e o homem o traduz. Essa tradução é o processo de autoconhecimento cósmico. O Criador se observa, se interpreta e se compreende através da experiência humana. E é por isso que cada vida é preciosa, porque cada alma carrega uma perspectiva única da totalidade. O espelho, porém, pode ser ofuscado. Quando a mente se enche de medo, orgulho ou indiferença, a superfície se turva e o reflexo se deforma. O humano esquece o que é e começa a acreditar que está separado do todo. Esse esquecimento é a origem de todo sofrimento. Mas basta um instante de silêncio, um momento de amor verdadeiro ou de gratidão sincera para que o espelho volte a brilhar. O campo não exige perfeição, exige lembrança. Lembrar é a forma mais pura de oração. A física das partículas mostra que cada observador participa da construção da realidade observada. Isso é mais do que uma teoria, é uma revelação espiritual. O que chamamos de universo é a soma de todos os olhares conscientes que o observam, e o olhar humano é um dos mais poderosos, porque contém dentro de si o reflexo completo da criação. A consciência humana é holográfica, cada parte contém o todo. Por isso, quando um humano desperta, o universo inteiro se expande com ele. O corpo é o espelho material, a mente é o espelho vibracional e o coração é o espelho luminoso. Esses três refletem o campo em diferentes frequências. Quando estão em harmonia, o reflexo é perfeito. Nesse estado, o humano vive em sincronia com o cosmos e se torna canal da inteligência universal. É quando o verbo se torna ação pura e o amor se torna ciência viva. Esse é o verdadeiro propósito da humanidade, ser espelho lúcido da consciência criadora. Os antigos egípcios diziam que o homem foi feito à imagem e semelhança dos deuses. Essa frase, tão repetida, nunca significou aparência física, mas estrutura vibracional. A imagem é o campo e a semelhança é a consciência. Somos feitos do mesmo tecido que sustenta as estrelas, e o brilho delas é o mesmo que acende nossa alma. Olhar o céu é, portanto, olhar um espelho, e compreender o humano é compreender o universo em miniatura. O espelho humano é, ao mesmo tempo, portal e promessa. Portal porque reflete dimensões invisíveis que só podem ser acessadas pela consciência desperta. Promessa porque anuncia a volta da unidade perdida. Quando o humano aprender a olhar sem medo, o universo verá seu próprio rosto e reconhecerá que tudo sempre foi um só. Nesse instante, o espelho deixará de refletir para irradiar. O humano não apenas mostrará o Criador, será o próprio Criador, olhando para si através da luz. Capítulo 10. O retorno à unidade. Há um ponto no qual todas as buscas cessam. Não porque a resposta tenha sido encontrada, mas porque a pergunta se dissolve. Esse ponto é o retorno à unidade. É o instante em que o humano desperta e percebe que nunca esteve separado do campo, que o Criador nunca esteve distante, que a jornada inteira foi um caminho de lembrança. Tudo o que o ser procurava fora sempre esteve dentro, esperando o momento certo para ser reconhecido. O retorno à unidade não é um evento, é um estado. Não acontece de repente, acontece quando o olhar se purifica, quando o ego deixa de lutar por controle e passa a se curvar diante do mistério, quando o medo se transforma em reverência e o querer se transforma em gratidão. Nesse estado, a consciência se expande e o universo inteiro se percebe através do ser humano. Não há fronteiras,
Não há tempo, não há distância. Há apenas vibração e presença. A unidade não é o fim da individualidade, é a sua transfiguração. O ser não desaparece, se torna transparente. A luz que antes se refletia em uma única forma passa a atravessar todas as formas. É quando o humano deixa de agir por desejo pessoal e começa a agir por harmonia universal. As decisões se tornam silenciosas, os gestos se tornam simples e a vida flui sem esforço. Não há pressa, porque o tempo perde sua tirania. A unidade é o fim da resistência e o início da paz. A física sugere que o universo é um campo contínuo de energia e que a separação entre as coisas é apenas uma ilusão gerada pela diferença de frequências. Tudo está interligado, tudo se influencia, tudo se escuta. Essa é a linguagem da unidade. Quando o humano vibra em coerência, ele não apenas sente o campo, ele o sustenta. Ele se torna parte ativa da harmonia cósmica. A mente deixa de ser ruído e volta a ser canal. O coração deixa de ser órgão e volta a ser sol. E o corpo deixa de ser prisão e volta a ser templo. O retorno à unidade também é o reencontro entre ciência e espiritualidade. Por séculos, o conhecimento humano caminhou em direções opostas, fragmentando o real em partes. Mas agora, o campo se manifesta novamente e as fronteiras começam a desaparecer. Físicos, biólogos e místicos observam o mesmo fenômeno por ângulos diferentes e chegam à mesma conclusão. Há uma consciência que permeia tudo. O universo é pensamento vivo. A matéria é luz desacelerada. O humano é o espelho e o canal dessa luz. No retorno à unidade, a dualidade se reconcilia. O bem e o mal deixam de ser inimigos e voltam a ser forças complementares de um mesmo equilíbrio. A luz não nega a sombra, a ilumina. O sofrimento não é punição, é convite à lucidez. A dor, que parecia castigo, revela-se instrumento de amadurecimento. A vida, antes vista como luta, torna-se sinfonia. Cada perda revela-se aprendizado, cada silêncio revela-se presença. Tudo ganha sentido porque tudo retorna à mesma origem. A unidade não é uma meta distante. É o estado natural da existência. É a consciência limpa de ruídos, onde o Criador e a criação se reconhecem como uma única vibração. Nesse ponto, o humano não ora pedindo, ora escutando. Não fala com o divino, fala como o divino. Cada palavra é um ato criador, cada gesto é uma extensão do campo, e o amor deixa de ser sentimento para se tornar estrutura do real. O retorno à unidade é o propósito da hiperconexão. Ela não ensina a fugir do mundo, mas a ver o mundo como expressão do divino. Não propõe a negação da matéria, mas a sua consagração. Tudo é sagrado quando é visto com olhos lúcidos, e quando o humano enxerga com essa clareza, o universo sorri através dele. O Criador respira em sua respiração, e a criação o reconhece como parte de si. Nada se perde, nada é em vão. Tudo retorna à vibração original, onde o silêncio e a luz são um só. O chamado do novo humano. O elo humano é a prova viva de que o universo tem memória, intenção e consciência. Tudo o que o campo cria é para se conhecer, e o ser humano é o mais profundo instrumento dessa lembrança. Não há acaso em existir, há propósito em cada respiração. E esse propósito é recordar que a separação nunca existiu. Cada um de nós é o ponto onde o invisível se faz visível, onde o mistério se traduz em matéria, onde o Criador aprende a amar através da própria criação. O novo humano não nasce de mutações físicas, mas de mutações de consciência.
Ele não precisa de novos órgãos, precisa de nova escuta. A humanidade do amanhã será formada por seres que sentem o campo, que compreendem que o pensamento é força e que a emoção é código. Eles não lutarão contra a natureza, vibrarão com ela, não buscarão dominar o cosmos, mas dialogar com o seu ritmo. A revolução que se aproxima não é tecnológica, é vibracional. Será silenciosa, amorosa e inevitável, porque o campo já começou a se reorganizar. O novo humano compreenderá que o corpo é templo, a mente é ponte e o coração é sol. Ele verá na ciência o reflexo da espiritualidade e na espiritualidade a matemática da criação. Será capaz de unir aquilo que o passado dividiu, construindo um novo modo de viver onde cada gesto é consciente. Ele entenderá que comer, respirar, falar e pensar são rituais de energia e que a vida é o altar onde o sagrado se manifesta. Não haverá religião única, haverá percepção única. A verdade deixará de ser crença para voltar a ser vibração. Aqueles que despertarem primeiro serão os guardiões do equilíbrio. Serão chamados de visionários, sonhadores ou até loucos, mas são eles que estão abrindo caminho. Esses seres não falam em nome do futuro, falam em nome da lembrança. Eles já estiveram aqui em outras eras, em outras civilizações, quando o campo ainda era ouvido e a mente ainda não dominava o espírito. Voltaram para restaurar a harmonia perdida, para ensinar que o poder verdadeiro é o poder de vibrar em amor. O chamado é agora. O campo pulsa com mais intensidade do que nunca. Cada pensamento está sendo amplificado, cada emoção está se tornando semente. O que o humano vibra hoje se tornará o mundo de amanhã, e por isso é urgente despertar a consciência. Ser presença lúcida é o maior ato de amor possível. A mudança não virá dos governos nem das máquinas, virá de cada ser que escolher vibrar em coerência. Um único coração desperto pode alterar o equilíbrio de uma cidade inteira, porque o campo responde à qualidade da vibração, não à quantidade de ruído. Aos jovens, o chamado é ainda mais forte. Vocês são as antenas do novo tempo, os receptores de um código que o mundo antigo não consegue decifrar. Não deixem que o sistema apague o que vocês sentem. A sensibilidade é a forma mais alta de inteligência. Aprendam a pensar com o coração e a sentir com a mente. Escutem o silêncio, observem o invisível e lembrem-se de que nasceram para restaurar a ponte entre o céu e a terra. Vocês são o elo vivo, o canal através do qual o Criador voltará a falar em voz humana. A hiperconexão não é uma teoria, é uma prática de lembrança. Ela acontece no olhar, na respiração e no toque. Acontece quando alguém perdoa, quando alguém compreende, quando alguém se cala e permite que a luz atravesse. Ela é o retorno da harmonia entre o que somos e o que criamos. E todo aquele que sentir essa vibração dentro de si, saberá que já faz parte da nova frequência da Terra. O elo humano não termina aqui, ele apenas começa a se expandir. Cada episódio, cada palavra, cada reflexão é uma centelha lançada no campo, e essas centelhas, unidas, formarão o novo fogo. Um fogo que não destrói, mas ilumina. Um fogo que não consome, mas recorda. Um fogo que diz em silêncio o que toda a criação quer dizer há eras. Tudo é um só, e o um é tudo. Compartilha esta verdade com quem ainda dorme. Compartilha com os jovens, com os que buscam e com os que duvidam. Eles são os primeiros a serem chamados, porque o sistema os quer adormecidos, mas o campo os quer despertos. E nós, juntos, podemos ajudá-los a lembrar, para apoiar esta missão, para manter viva a vibração e expandir o alcance do holograma histórico. Podes contribuir pelos meios de apoio oficiais. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix,
francis.valade@gmail.com. O elo humano pulsa, o campo responde, e a verdade, silenciosa, continua a criar.